Bem, gente, eu iniciei esse devocional com essa música que relata, Eu permanecerei com os meus olhos voltados em Ti. É interessante que no decorrer destas semanas, na verdade, porque o Senhor tem falado comigo há algum tempinho, eu me deparei assistindo um filme, e esse filme relatava uma realidade que o Espírito Santo de Deus palestrou ao meu coração e disse: Raíssa, lê o livro de Oséias. E eu fiquei com o livro de Oséias na minha cabeça, E é interessante que esse filme me impactou de certa forma que eu não consigo tirar ele da minha cabeça. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que se encontra no livro de Oséias, que vai relatar justamente sobre isso, sabe? Sobre uma noiva que está afastada, sobre uma noiva que decidiu adulterar, decidiu se entregar a outros deuses, sobre uma noiva que não queria gerar e ter um compromisso com o seu noivo, com o seu marido, com o seu esposo. E o livro de Oséias, no capítulo 5, vai relatar sobre isso. Eu vou ler na Nova Versão e vai dizer assim: as más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar a ídolos que não querem mais saber do seu Deus, o Senhor. O seu orgulho prova que, de fato, eles são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem, e o povo de Judá cai com eles. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco, ele e as suas terras serão destruídos. No versículo 13, depois vamos saltar para o versículo 15, vai dizer assim. Versículo 13. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar ajuda ao Todo-Poderoso, o rei da Síria. Mas ele os não pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Versículo 15. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Essa palavra tem mexido comigo porque um povo escolhido de Deus, um povo amado, um povo que carregava sobre si a promessa de Deus, hoje estava fora da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que uma das coisas que afastou Israel do Senhor foi as suas más ações. Não foi ações boas, não foi ações aplausível, não. Foram más ações que afastaram Israel do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer assim: eles se afastaram de Deus. Ele tem tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus. Então a primeira coisa que eu relato aqui nesse áudio é: quais são as ações que nós temos cometido diante do Senhor? Quais têm sido a nossa vontade? Porque a Bíblia vai dizer que Israel se afasta de Deus porque o seu proceder
A sua conduta era má. Israel se afasta de Deus porque tinha a vontade de adorar a outros deuses, de se entregar a outros deuses e se esquecem do Senhor, não querem saber de Deus. Então a primeira coisa que eu te faço a refletir nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você estará ouvindo esse áudio é: o que tem ocorrido na sua vida? O que tem acontecido no seu dia, na sua noite, nas suas manhãs, que tem sufocado e impedido a presença de Deus no seu meio? A Bíblia vai dizer que o que Israel cometia perante o Senhor era mal. Muitas das vezes nós estamos tão mecanizados que o nosso proceder, a nossa conduta, muitas das vezes machuca, entristece o Espírito Santo de Deus e nós não conseguimos perceber porque nós estamos afastados dele. A Bíblia vai dizer que eles até tentam oferecer sacrifícios. Oferecem ovelhas, bezerros, mas não adianta de nada. Porque não adianta nós estarmos fisicamente em uma assembleia, em uma comunhão, na igreja, e nós não estarmos em espírito com Deus, sabe? Nós não estarmos conectados com o céu. A Bíblia vai dizer que eles ofereceram sacrifícios, mas a conduta, a atitude deles no dia a dia era má. Eles negligenciavam a voz de Deus, negligenciavam manter o contato de comunhão, eles se prostituíam perante o Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquilo que eles cometiam traziam sobre a vida dele destruição, feridas. A Bíblia vai dizer que no versículo 13 vai dizer assim: quando eles começaram a perceber que estava doente, que estava ali machucado, que estava ferido, eles buscaram ajuda, mas buscou ajuda a pessoa errada. A Bíblia vai dizer que eles foram pedir ajuda ao poderoso rei da Síria, mas o rei não pôde curá-lo, nem sarar os seus ferimentos. Sabe por quê? O rei da Síria não pôde curá-los? Porque o único na terra que é capaz de curar a ferida, que é capaz de sanar, que é capaz de trazer cura novamente, de trazer refrigério novamente, de trazer saúde novamente ao Senhor. Muitas das vezes a nossa atitude tem nos afastado de Deus e com isso carregamos sobre nós medo, carregamos sobre nós feridas, traumas, angústias, nos machucamos porque tomamos atitudes que não devemos tomar, agimos de uma maneira que não devemos agir e com isso nos frustramos, nos abalamos, nos entristecemos. E por mais que possamos perceber isso, muitas das vezes a gente recorre a pessoas erradas, a gente comenta com pessoas erradas, a gente não consegue buscar a verdadeira ajuda que vem dos altos céus. Uma ajuda que de fato é espiritual e não carnal. Pessoas que vão interceder conosco, pessoas que vão orar conosco, pessoas que vão jejuar conosco, pessoas que vão se disponibilizar para estar ali lado a lado, discipulando, aconselhando. E muitas das vezes a gente busca ajuda a pessoas que são ímpias, a pessoas que não têm o mesmo conhecimento, não têm uma fé voltada para o Criador, não têm uma fé voltada para o verdadeiro Evangelho. E com isso carregamos sobre nós conselhos, carregamos sobre nós certas atitudes que de fato
nos entristece e nos machuca. Mas sabe o que é interessante? No versículo 15 vai dizer assim: eu voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Em momento nenhum Deus deixou de deixar claro para Israel que eles estariam com esse povo. Pelo contrário, Deus permitiu Israel ser ferido, ser destruído, ser machucado, para reconhecer o seu pecado, se converter, se voltar ao Senhor, clamar, buscar por Ele. Às vezes a gente não entende as dores que a gente tem sentido. Às vezes a gente não consegue entender as lágrimas que têm jorrado nos nossos olhos. Às vezes a gente não consegue entender certa atitude, certas circunstâncias que nós temos vivenciado. Mas aquilo dali é o Senhor mostrando e falando: tem algo de errado. E você precisa se voltar para mim. Você precisa se converter dos seus pecados. Eu vou estar no mesmo lugar. A partir do momento que você reconhecer que não vai ser o rei da Síria que vai te livrar das suas dores, a partir do momento que você reconhecer que não vai ser um relacionamento, não vai ser um carro, não vai ser uma casa, não vai ser um bom emprego, não vai ser um bom estágio, não. A partir do momento que você reconhecer que a sua ajuda está em mim, que a sua alegria está em mim, que a sua cura está comigo, você vai se voltar novamente a procurar por mim e você vai me encontrar, porque eu vou estar no mesmo lugar. Eu te convido hoje, nessa noite, a analisar a sua vida e a pedir a Deus e a clamar a Deus: Senhor, eu reconheço que eu tenho pecado diante de Ti. Eu reconheço que eu tenho procrastinado. Eu reconheço que eu não tenho adorado a Ti como o Senhor deveria ser adorado. Eu reconheço que eu não tenho servido e buscado ao Senhor da maneira que o Senhor requer. Eu não tenho sido obediente. Eu não tenho sido atencioso de fato a ouvir a sua voz. Eu reconheço. Então tira da minha vida todo espírito de prostituição, todo espírito de procrastinação, todo espírito que me faz esquecer de Ti e querer viver para mim, viver para os meus sonhos, viver para os meus relacionamentos, viver para minha atitude, viver para mim. Eu não quero viver para mim. João vai dizer: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então que possamos clamar a Deus por um perdão, possamos clamar a Deus para que a nossa vida venha estar voltada para o Senhor, que possamos permanecer diante do Senhor com verdade, com sinceridade, com integridade, que possamos voltar ao Senhor com amor, com zelo, com atenção, com obediência, porque Ele vai estar no mesmo lugar. Ele vai estar no mesmo lugar. Tenha certeza disso. Deus, Ele é capaz de curar ferida. Deus, Ele é capaz de mudar situações. Deus é capaz de trazer alegria. Ele é capaz. Só que muitas das vezes Ele permite a gente vivenciar aquilo que a gente quer vivenciar. Muitas das vezes Deus permite a dor vir. Muitas das vezes Deus permite a confusão chegar para que possamos nos despertar e retornar à verdadeira essência da adoração, a verdadeira essência do compromisso, da intimidade. Ele não quer que possamos se achegar a Ele com dor, mas sim com amor e sim com cura. Então volte-se para Deus nessa noite. Volte-se para Deus nesse momento e clame. Clame por ser uma noiva que de fato honre a Ele.
Clame para que Deus gere em você um compromisso de estar na presença dele. Clame, porque quando você clamar, ele vai te ouvir. Ele está no mesmo lugar, de braços abertos, para te curar e para fazer você cada dia se tornar uma nova criatura, se tornar aquilo que você é desde o início, a imagem e semelhança do seu Criador, o bom perfume, o sal da terra, a lâmpada que ilumina. Ele te chamou para ser filhos de Deus, sacerdote real, nação santa, povo e propriedade exclusivas de Deus. Ele não te chamou para ser destruído, Ele não te chamou para ser ferido, ferida, abalado, angustiado, não. Ele te chamou para que você viva, tenha vida e vida em abundância. Deus te chamou para viver a bondade, a benignidade. Deus te chamou para viver o extraordinário. Então volte-se para Deus, volte-se para Deus, esqueça tudo aquilo que o seu coração tem te chamado, tem te mostrado a se inclinar, que muitas das vezes entristece o coração de Deus. Volte-se para Deus, porque Ele está de braços abertos para te esperar. Amém?